Então você pode deitar no chão. Então a gente está começando a nossa prática hoje. Pode, deitar aí no espaço que você preparou. Deita com a barriga voltada para o teto. Deita de costas para o chão. Se for confortável para você, deixa as pernas esticadas, os braços apoiados no chão, nas suas laterais. Isso. E começa a observar como é que você se percebe, se sente agora. Como é que essas perguntas aí chegam em você? O que que é se sentir, se perceber? Tem tanta coisa, tantas camadas. E o convite é cada vez ser menos cabeçudo, menos de querer entender, deixar essa camada de querer entender, de querer corrigir, deixar passar, deixar isso de lado e ficar com as sensações. O convite agora, hoje, é você se conectar com as sensações. Que sensações você pode perceber aí agora? Você pode sentir o chão. Você sente o chão? Então, primeiro se conecta com a sensação do chão, que te recebe, esse chão que está te dando sustentação. Começa a observar as regiões aí das costas. Como é que você sente as suas costas repousando no chão? A região mais alta das costas, atrás dos ombros, região mais baixa ali, acima da cintura, região da lombar. E você pode ir reconhecendo, tem regiões que estão mais entregues ao chão, regiões que estão menos entregues ao chão. Como é que você sente o teu quadril? E aqui nessa prática, uma coisa que a gente faz é sentir, buscar sentir diferenças sensoriais. Por exemplo, leva atenção ali atrás dos seus ombros, essa região da escápula, né? Esse osso a gente chama de asa, omoplata. Esses ossos triangulares que tem atrás dos ombros, que está ali agora em contato com o chão. Sente se é diferente o lado direito e o lado esquerdo. Como é que é? Atrás do ombro direito e atrás do ombro esquerdo. Tem um lado que talvez é mais presente, um lado talvez está mais macio, o outro está mais pontudo. Só sente a diferença, se tem alguma diferença agora. E quando eu trago um convite para você sentir diferença, percebe se vem um pensamento querendo corrigir, um pensamento que diz que um está certo, o outro está errado, um pensamento querendo interpretar, explicar por que que está diferente. Tudo isso é o que eu estou chamando de cabeçudo. Deixa tudo isso de lado. Aqui o convite é deixar isso de lado. Fica só com a sensação, sem querer corrigir, sem querer definir se é certo ou se é errado. Só sente, ó, tá diferente. Uma escápula atrás de um ombro tá diferente do outro. Tá tudo certo. Sente se a sensação de um braço é diferente do outro, de uma perna é diferente da outra.
se acolhendo, acolhendo essas sensações, recebendo essas sensações. É criando intimidade com o que você está sentindo agora. Muito bom. E aí você pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão, deixa espaço entre as pernas, entrelaça os dedos das suas mãos e observa ali aonde a sua cabeça toca o chão. E aí você vai levar os dedos entrelaçados atrás da cabeça e a sua cabeça vai apoiar nas suas mãos entrelaçadas. Então, as mãos não ficam no pescoço, atrás do pescoço, nem atrás da nuca. É ali onde a cabeça estaria tocando o chão, ela apoia nas suas mãos entrelaçadas. Percebe como é que é ficar nessa posição, né? As axilas estão abertas, tem uma outra sensação, talvez, no ombro, atrás dos ombros. E começa a observar a tua respiração. Percebe o momento que você inspira e percebe o momento que você solta o ar. Se conecta um pouco com a sua respiração agora. O momento que você inspira, o momento que você solta o ar. Isso. E agora eu vou te convidar, quando você for soltar o ar, experimenta, com a ajuda das mãos, dos braços, a afastar um pouquinho a sua cabeça do chão. Vai e volta. Quando você for soltar o ar, aí você pode aproximar os cotovelos quando for fazer esse movimento de afastar a cabeça do chão. E percebe como que você afasta a cabeça do chão. Ela vai meio que numa vertical em direção ao teto, ela inclina um pouquinho lá em direção à tua barriga. E o que que acontece? O teu queixo se aproxima do peito, ou o teu queixo se afasta do peito. Você vai e volta, e deixa a cabeça repousar de novo. E sente atrás do seu pescoço quando você levanta a cabeça. Você faz esforço atrás do pescoço, você tensiona. E investiga agora como que você pode afastar um pouco a cabeça do chão com a ajuda dos braços, fazendo o mínimo de esforço, deixando o pescoço mais suave. Como é que você pode fazer esse movimento? E aí você pode experimentar. Quando você for levantar a cabeça, solta o ar. Percebe se quando você solta o ar, você pode amaciar suas costelas. Experimenta afastar em direção ao chão, empurrar um pouco o chão com as costas. E percebe se quando você faz isso, ao levantar a cabeça, se fica mais leve a cabeça, se fica mais leve atrás do pescoço, se fica mais leve nos braços. Isso. A próxima vez que abaixar a cabeça, faz uma pausa. Pode esticar as pernas se quiser, desentrelaçar os dedos das mãos. Então, eu vou estar conduzindo algumas pausas como essa. Mas você vai conduzindo a sua prática. Você pode fazer pausa antes de eu trazer um convite de pausa. Ou eu posso trazer o convite de pausa, você está ali curioso, interessado
continuar pesquisando. Então você vai criando o teu caminho a partir dos meus convites, das minhas sugestões. Quando quiser, flexiona as pernas de novo, apoia os pés no chão. Deixa um espaço entre os joelhos, pés. Agora, leva suas mãos aí na frente do peito, abaixo ali da base do pescoço. Toca com a ponta dos dedos bem no meio do peito, tem um osso que chama externo, que é um osso que conecta a base do pescoço até a região lá da boca do estômago. Toca com os dedos, sente esse osso que, onde as costelas se juntam na frente, se encontram na sua frente. E aí, depois que você encontrou o seu externo, deixa suas mãos repousando aí no seu peito suavemente e volta a levar a tua atenção para a tua respiração, para o momento que você solta o ar. Percebe o momento que você solta o ar. E aí eu vou te convidar, a próxima vez que você for soltar o ar, convida com as suas mãos, com os dedos, suavemente, você vai pressionar as suas costelas, convidando elas a afundarem em direção ao chão, quando você for soltar o ar. E aí depois, na hora de inspirar, desfaz essa pressão, deixa as costelas se expandirem. Toda vez que for soltar o ar, suavemente, sendo gentil com você, pressiona as costelas, convidando elas a afundarem. E talvez você percebe que não é tanto só para baixo, tem um convite das suas costelas que elas querem também um pouco lá em direção ao quadril. Sente aí, sente quando você convida as costelas a afundarem, talvez tenha uma direção que faz mais sentido para você. E toda vez que você solta o ar, você pressiona as costelas, convidando elas a se achatarem um pouco, indo em direção à coluna, em direção ao chão. E começa a observar se quando você faz isso, soltando o ar, se você sente a sua cabeça um pouquinho mais leve, ou se você tem uma sensação atrás do pescoço que dá uma suavidade. Isso. E aí, de novo, entrelaça os dedos das mãos, leva atrás da cabeça, apoia a cabeça nas mãos entrelaçadas. E apesar de agora as tuas mãos estar atrás da cabeça, imagina que você tem outras mãos que podem ali te ajudar a afundar as costelas. Você imagina, mãos imaginadas. Experimenta de novo. Algumas vezes, quando você for soltar o ar, afastar, levantar um pouco a cabeça do chão. E quando você for fazer esse movimento, deixa o teu queixo se aproximar do teu peito. Convida o queixo a aproximar do peito. E aí, quando você afasta a cabeça do chão, faz isso soltando o ar e imagina, nesse movimento, as suas costelas se afundando em direção ao chão. As suas costas lá atrás empurrando um pouco o chão. E percebe com isso como que você pode, ao levantar a cabeça, deixá-la mais leve, deixar mais suave atrás do pescoço, deixar mais suave a sensação dos braços. Percebe, né? O movimento e a percepção se integra e a percepção te ajuda a ir construindo um movimento mais confortável, com menos esforço.
Isso. E pode fazer uma pausa quando quiser. Pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão, deixar um espaço entre os joelhos, pés. E aí eu te convido a. Você vai entrelaçar os dedos das mãos, só que ao invés agora de deixar atrás da cabeça, você vai deixar as mãos entrelaçadas, apoiadas no chão, um pouco acima da cabeça, lá para um pouco depois do topo da sua cabeça. Então as mãos ficam entrelaçadas. Os seus braços é como se eles desenhassem um grande círculo, um círculo em volta da sua cabeça, com as mãos entrelaçadas apoiadas no chão, acima da sua cabeça ali, depois do topo da sua cabeça. Então você faz um círculo com seus braços e deixa as mãos assim. Então suas axilas estão abertas. E aí, com as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão, começa a deixar suas pernas inclinarem para a direita em direção ao chão. Vai até onde for confortável e volta. Faz esse movimento algumas vezes. Deixa as pernas pesarem, inclinarem para a direita em direção ao chão e volta. Então, suas mãos, né, entrelaçadas estão aí um pouco acima da cabeça, apoiada no chão. E observa quando você deixa as pernas pesarem para a direita, o que que acontece? O seu quadril começa a rolar para a direita. Percebe-se, né, o movimento que começa a acontecer na sua coluna, a partir lá do movimento das pernas. E observa se alguma coisa chega, algum movimento chega lá no seu cotovelo esquerdo, na sua axila esquerda, na sua escápula esquerda, atrás do ombro esquerdo. Se você sente ali um puxar, um certo tipo de um alongamento, só percebe. Você não precisa fazer nada com o cotovelo, com o braço, é só inclina as pernas e volta, e só percebe se esse movimento das pernas, você sente ele chegando lá na sua axila esquerda, no seu cotovelo esquerdo. Isso. A próxima vez que você voltar as pernas, deixa as pernas inclinarem para a esquerda, indo em direção ao chão, pesarem para a esquerda. E aí percebe como é que é desse lado. Quando você deixa as pernas pesarem para a esquerda, o que que você sente agora lá no cotovelo direito, do outro lado, na axila direita, atrás do ombro direito? Percebe se esse movimento das pernas chega lá na sua axila. Se tem um tipo de um alongamento, um puxar. Isso. Se precisar fazer pausa, faz, fazer seus ajustes, né? Muito bom. Quando quiser, pausa. Próxima vez que tiver com os joelhos apontados para o teto. Ixi. E aí, de novo, pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão. Deixa um espaço entre os joelhos, pés. Volta a colocar os braços com as mãos entrelaçadas lá acima da cabeça no chão,
Você deixa ali uns 5, 10 centímetros depois do topo da sua cabeça, você coloca suas mãos entrelaçadas. Lógico, sempre também ajustando ao que você se sente, como você se sente agora, né? O que for confortável para você agora. E agora eu vou te convidar você investigar com as mãos desse jeito, experimenta afastar do chão junto a cabeça, os braços, né, as mãos, um pouquinho e volta. Afasta do chão e volta. E experimenta, né? Você faz isso quando estiver soltando o ar. Então, primeiro, deixa soltar o ar, afundar o peito, empurrar as costas no chão e ver se você consegue fazer esse movimento de afastar a cabeça e os braços com o mínimo de esforço. O que que precisa acontecer ali nas costas, na região do abdômen, do quadril, para você poder afastar a cabeça e os braços com menos esforço? Eles vão juntos e voltam juntos, eles estão bem alinhados assim. O braço e a cabeça vão juntos e voltam juntos. O braço não vai mais que a cabeça. Isso. E aí pode pausar, continua nessa posição, com as mãos entrelaçadas, apoiadas no chão acima da cabeça. E aí sim, inclina suas pernas para a direita em direção ao chão, até elas se aproximarem do chão e deixa as pernas lá, pesadas para a direita. Eu falei ali no início, né, da almofada. Se alguém quiser deixar, se as pernas não chegam no chão, fica um espacinho, você pode deixar uma almofada ali para as pernas se apoiarem à direita. Deixa as pernas então para a direita, viradas, inclinadas para a direita, próximas do chão. E aí, com o teu pé esquerdo, começa a deslizar, mantendo as pernas desse jeito, dobradas para a direita. Começa a deslizar o teu pé esquerdo no chão, para a direita, lá em direção ao pé direito e para a esquerda. Desliza o teu pé no chão. Vai para um lado e para o outro, mantendo o joelho esquerdo assim próximo do chão, virado para a direita. Então, o convite não é o joelho voltar para apontar para o teto, mantenha assim a perna e desliza o que for confortável para você, para a direita e para a esquerda. Quando o seu pé esquerdo, talvez ele se aproxima lá do pé direito, aí você pode continuar e deslizando o teu pé esquerdo ali pelo teu pé direito, tua canela direita, tua perna direita, vai até onde for confortável. Você pode ir deslizando até em direção ao joelho e volta. Isso, vai sentindo até onde é confortável. Você vai deslizando com a borda interna do seu pé esquerdo, pelo chão. Aí, se chega no pé direito, você vai, continua até onde for confortável. Se chega lá no joelho, você vai até o joelho. Não precisa chegar em lugar nenhum. Vai cuidando. E sente esse movimento. O que que acontece aí no seu quadril, na cintura? E percebe se esse movimento chega lá na tua axila esquerda, atrás do ombro esquerdo, nas costas. Você só desliza o pé, não precisa fazer nada no cotovelo, na mão. Só observa se esse movimento da perna chega lá. Às vezes o seu cotovelo esquerdo afasta um pouquinho do chão quando você faz esse movimento. Isso. Mas você não precisa fazer nada. Isso. E aí pode pausar quando quiser, voltar a esticar as pernas, se quiser mudar a posição dos braços. Ixi.
E aí, de novo, pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão, deitado de costas. Deixa um espaço entre as pernas. Aí, de novo, entrelaça os dedos das mãos e leva lá no chão, um pouco acima da cabeça, alguns centímetros depois do topo da cabeça, no chão, fazendo esse círculo com os braços. E deixa agora suas pernas inclinarem para a esquerda, em direção ao chão. E aí você deixa elas lá, viradas para a esquerda, se precisar usar uma almofada. E nessa posição agora, começa a deslizar com teu pé direito, a borda interna do teu pé direito. Você começa primeiro ali no chão, desliza um pouquinho para um lado, para o outro. Isso, suave, mantendo as pernas assim viradas para a esquerda, o mais próximos do chão que for confortável. E aos poucos começa, chega ali no pé esquerdo, aí começa a deslizar pelo pé, pela canela, indo lá em direção ao joelho. Se for confortável, né, vai até o joelho, volta. E primeiro reconhece, né, o que que acontece no seu quadril, na região da cintura, quando você faz esse movimento. Como é que você pode ir deixando a cada movimento ele mais fácil, mais simples, com menos esforço? Percebe a tua respiração. Se a respiração encurta, é um sinal de que talvez tenha algum esforço que você está fazendo que não precisa. Aí você pode fazer mais devagar, fazer uma micropausa, e você pode investigar como fazer o movimento deixando a respiração fluir. Ixi. E sente se esse movimento aí agora com seu pé direito, se ele chega lá na tua axila direita, atrás do ombro direito, na escápula, no cotovelo, se você sente nas suas costas. Isso. Muito bom. Quando quiser, faz uma pausa, pode esticar as pernas. Isso. E a pausa é o momento que você pode sentir se alguma coisa mudou na tua experiência com o chão, por exemplo, se você sente o chão diferente, se você sente as suas costas em contato com o chão diferente, atrás dos ombros, a região do quadril. Então, é uma prática que você pode entrando em contato com esse corpo que é vivo, que vai se atualizando, esse sistema nervoso que vai se atualizando a partir dessas várias conexões que você vai fazendo, percebendo o movimento. E quando quiser, flexiona as pernas, apoia os pés no chão mais uma vez, deixa um espaço entre os joelhos, os pés. Entrelaça os dedos das suas mãos e leva aí na frente do teu rosto agora e olha para suas mãos entrelaçadas. Quando você faz assim sem pensar, entrelaça os dedos das mãos, provavelmente você está entrelaçando de uma forma habitual. Observa com as mãos entrelaçadas aí na frente do seu rosto que vai ter uma mão que você escolheu, o polegar está mais próximo do teu rosto, o indicador dessa mão está mais próximo do que o da outra mão. Percebe que uma mão está uma casa mais próximo do teu rosto do que a outra mão. E aí eu vou te convidar agora a entrelaçar as suas mãos
de um modo não habitual. Você vai trocar. A mão que está um pouco afastada, você vai deixar mais próxima, uma casa mais próxima. E com as mãos entrelaçadas dessa forma não habitual, deixa ela lá apoiada no chão, da mesma forma, um pouco acima da cabeça. Percebe, né, que às vezes tem uma sensação quando você entrelaça as mãos de uma forma não habitual. Talvez uma sensação de estranho ou de diferente, ou é um frescor. Percebe, tem uma sensação talvez. E deixa lá então suas mãos entrelaçadas assim, apoiadas no chão, um pouco acima da cabeça. Acima da cabeça é lá, acima é na relação com você, né? Um pouco depois ali do topo da cabeça, apoiado no chão. E aí você vai cruzar agora a sua perna direita sobre a perna esquerda, mantendo os joelhos ali próximos. Então, é esse cruzar da perna, que é a parte de trás da coxa direita ali próximo do joelho, apoia na coxa esquerda próxima do joelho. Os joelhos ficam próximos. E nessa posição, começa a deixar suas pernas inclinarem para a direita, em direção ao chão, e volta. Faz o movimento devagar, percebe a experiência do movimento. Experimenta fazer esse movimento quando você estiver soltando o ar. Faz essa relação do movimento com a tua respiração. Quando estiver soltando o ar, deixa as pernas pesarem em direção ao chão e volta. Você vai e volta, vai até onde for confortável. Isso. E observa quando você faz esse movimento, o que que acontece? O quadril começa a rolar para a direita, convidando a sua coluna a se mover. Talvez você sente que vai pesar mais para o lado direito das costelas, das costas. E sente como é que esse movimento chega, se ele chega lá na tua axila esquerda, no teu ombro esquerdo, no teu cotovelo esquerdo. E vai com as pernas e volta. Isso. A próxima vez que você inclinar suas pernas para a direita, deixa elas lá, inclinadas para a direita. Se precisar usar uma almofada, deixa suas pernas ali inclinadas para a direita, mais próximo do chão. Isso. Com as mãos entrelaçadas ali um pouco depois da cabeça. Experimenta agora nessa posição, quando for soltar o ar, experimenta afastar a cabeça e o braço. Afasta e volta. Como você pode fazer esse movimento com menos esforço? Se essa posição dos braços, da cabeça, estiver te criando muito incômodo, dor, aí não faz. Aí você pode deixar a cabeça apoiada nos braços, se for mais confortável, nas mãos. Você pode ir criando os seus ajustes para deixar mais confortável. Se for confortável, aí você deixa as mãos entrelaçadas ali um pouco acima da cabeça. Investiga como fazer esse movimento com menos esforço, deixando afundar as costelas. Percebe o ponto de apoio ali nas costas, que você pode empurrar o chão, suavizar o pescoço. E você faz quando for soltar o ar, deixando as costelas se amaciarem. Isso. E quando quiser, faz uma pausa. Pode esticar as pernas. Então, isso é uma prática que esses aprendizados, eles têm mais espaço para acontecer, essas conexões,
Quando se tem esse autocuidado, essa atitude, né, de você ir sentindo, não, agora eu preciso fazer uma pausa, preciso fazer um ajuste de posição. Ixi. De novo, flexiona as pernas, apoia os pés no chão. Leva, entrelaça os dedos das mãos. E entrelaça de novo desse jeito não habitual. Então, primeiro você entrelaça e aí muda a casinha lá dos dedos. Deixa as mãos entrelaçadas ali, apoiadas no chão, acima da cabeça, se for confortável. E agora, cruza a perna esquerda sobre a direita. Ali, os joelhos ficam um próximo do outro, coxa com coxa. E deixa suas pernas agora inclinarem, pesarem para a esquerda em direção ao chão. Vai e volta até onde for confortável. Se conecta com a experiência do movimento. Como é que ele vai se fazendo, né? Quadril, coluna, costas. Você sente na axila. E como a cada movimento você pode fazer ele de uma forma mais simples, mais fácil, com menos esforço. E experimenta fazer esse movimento quando você estiver soltando o ar. Quando você começar a soltar o ar, você deixa as pernas inclinarem. Percebe quando você solta o ar, você pode deixar as costelas se flexibilizarem mais, se amaciar, afundar mais no chão. A próxima vez que você inclinar as pernas para a esquerda, em direção ao chão, fica com elas lá, próximas do chão, tanto que for confortável. Se quiser deixar uma almofada. E aí eu te convido a fazer aquela investigação de afastar ao mesmo tempo a cabeça e os braços do chão e volta. Faz uma pausa entre um movimento e outro. Percebe como é que faz esse movimento quando estiver soltando o ar. É quando você solta o ar, afunda as costelas em direção ao chão, empurra, encontra o ponto de apoio nas costas, deixa o queixo se aproximar do peito. Isso. E aí pode fazer uma pausa, esticar as pernas. O que que acontece quando você conecta a tua percepção com a experiência do teu movimento? Quando quiser, flexiona as pernas, apoia os pés no chão, entrelaça os dedos das mãos, escolhe se você quer deixar do jeito habitual, do jeito não habitual. Deixa suas mãos entrelaçadas lá um pouco acima da cabeça, apoiadas no chão. Agora você vai cruzar a perna direita sobre a esquerda, só que você vai apoiar o seu tornozelo direito ali no joelho esquerdo, né? Na coxa próximo do joelho esquerdo. Então você vai apoiar, agora é um cruzar.
mais aberto. Você deixa a perna direita mais aberta, né? A virilha mais aberta, apoiando o tornozelo direito. Então não é o calcanhar, é o tornozelo que fica ali, né? Depois do calcanhar, apoia o tornozelo direito ali no joelho esquerdo. E deixa desse jeito, mantendo as pernas assim, deixa as pernas inclinarem para a direita, em direção ao chão, e volta. Mantendo o tornozelo direito apoiado no seu joelho esquerdo. Vai até onde for confortável, em direção ao chão, deixa pesar as pernas em direção ao chão, para a direita e volta. As pernas pesam para a direita e volta. E observa quando você faz esse movimento, como é que ele te atravessa, como é que se sente nas suas costas, se ele chega lá na sua axila, no seu cotovelo, do outro lado. E depois de fazer algumas vezes, a próxima vez que você levar suas pernas para a direita em direção ao chão, deixa elas lá, o tanto que for confortável, mais próximas do chão, deixa as pernas lá. O pé direito continua apoiado, né? O tornozelo direito continua apoiado sobre o joelho esquerdo, as pernas flexionadas. As pernas vão continuar nessa organização, aí para a direita agora, né? E aí experimenta com o seu pé esquerdo, a borda interna do seu pé esquerdo, deslizar ali no chão. Então as pernas vão juntas, desliza um pouquinho para a direita e para a esquerda, mantendo as pernas desse jeito. Desliza o teu pé para a direita e para a esquerda. Percebe que você precisa fazer alguma coisa com seu quadril. Você precisa, esse movimento, convidar ele a partir do seu quadril. Então, as pernas estão lá pesadas para a direita, próximas do chão, quanto for confortável para você. Você deixa elas lá, os joelhos mais próximos do chão, tanto que for confortável. Isso, e desliza o teu pé direito para a direita e para a esquerda. Percebe o que é que precisa acontecer no seu quadril, nas suas costelas, no seu peito, se a sua coluna, suas costas podem te ajudar nesse movimento, se você amaciar suas costelas, se elas podem te ajudar. Quer dizer, as pernas que estão se movendo lá, elas pegam carona, o movimento acontece no quadril, na coluna, nas costelas. E aí seu pé desliza lá para a direita, para a esquerda. Isso. As costas, né? O rosto está apontado para o teto. O rosto sempre continua apontado para o teto. E as pernas para a direita. Então, um movimento só ali do pé, deslizando um pouquinho para um lado e para o outro. Isso. E quando quiser, faz uma pausa. Ixi, muito bom. Então, muitas das práticas do Feldenkrais é assim, movimentos bem não habituais. Você foi criando várias organizações, movimentos para ativar, mobilizar, trazer atenção para regiões, para conexões. Ire, despertando possibilidades no sistema nervoso. Ire. E de novo, quando quiser, flexiona as pernas, apoia os pés no chão, entrelaça as mãos, escolhe se você quer habitual, não habitual, leva as mãos entrelaçadas lá acima da cabeça, apoiada no chão.
Agora cruza a perna esquerda sobre a direita, apoiando o tornozelo esquerdo ali sobre o joelho direito. E começa a deixar as suas pernas inclinarem para a esquerda, em direção ao chão. Vai e volta, indo até onde for confortável. Isso, ótimo. Encontrar esses ajustes, né? Pegar uma almofada, colocar ali numa região que vai te ajudar. Isso é muito bom. Deixa as pernas pesarem para a esquerda e volta. Sente esse movimento acontecendo em tudo que é você, como é que ele passa pelas suas costas, como é que ele chega atrás dos ombros, como é que você pode fazer esse movimento com menos esforço, mais suave, mais simples. E a próxima vez que você deixar, que você inclinar as pernas para a esquerda, deixa elas lá, inclinadas para a esquerda, o seu tornozelo esquerdo está apoiado sobre o joelho direito, o tornozelo esquerdo apoiado sobre o joelho direito e as pernas inclinadas para a esquerda. Então, o tornozelo esquerdo apoiado sobre o joelho direito. Estou vendo aí que tem uma pessoa que está trocada. Isso, as pernas pesadas para a esquerda. E fica lá. E aí experimenta deslizar agora a borda interna do pé direito pelo chão, para a direita e para a esquerda, né? O pé direito que está apoiado no chão, você desliza um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. O rosto continua voltado para o teto, o peito continua voltado para o teto, e você desliza as pernas assim, nessa configuração, elas vão juntas. E sente, né? O que precisa acontecer no seu quadril para você fazer esse movimento. Percebe que o quadril vai mobilizar esse movimento. E que talvez as suas costas, suas costelas, sua coluna podem te ajudar também. Deixa as costelas se amaciarem, a coluna, as costas, tudo podendo te ajudar a fazer seu pé deslizar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Isso, faz suave. Muito bom. Quando quiser, faz uma pausa. Ixi. E aí, de novo, pode flexionar as pernas, apoiar os pés no chão, deixar as mãos entrelaçadas ali acima da cabeça, apoiadas no chão, quanto for confortável para você. Faz os ajustes que forem necessários. E aí, leva o tornozelo direito e apoia sobre o joelho esquerdo. Tornozelo direito, apoia sobre o joelho esquerdo. E deixa as pernas pesarem para a direita. E fica lá o tanto que for confortável. As pernas pesam para a direita. Os joelhos se aproximam lá do chão. As pernas se aproximam do chão à sua direita. Deixa eles lá nessa posição. E nessa posição com as pernas pesadas à direita, experimenta ali de novo deslizar o teu pé esquerdo, a borda interna do pé esquerdo no chão, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro.
E investiga agora se você pode fazer esse movimento um pouco mais rápido, mais leve, mesmo que ele seja pequenininho, mais fácil, mais simples. Como que você pode fazer esse movimento conectando com o que precisa acontecer no seu quadril, nas suas costelas, na sua coluna, tudo ajudando, e deixando esse movimento mais suave, podendo fazer ele um pouco mais rápido. Isso. E aí eu vou te fazer um convite para você experimentar enquanto você faz esse movimento. Projeta o seu abdômen lá para o teto. O que que acontece quando você faz isso? Projeta o abdômen quando você faz esse movimento com as pernas. E vai reconhecendo se isso vai ajudando a criar um grande. Experimenta, né? Sendo gentil, cuidando de você, criar um grande arco nas costas, como se quando você leva a sua borda interna do pé esquerdo para a esquerda, como se ele também quisesse de alguma forma ir lá em direção ao teu quadril. É uma direção só, não é que ele vai em direção, né, aproximar do quadril, mas como se isso te desse um direcionamento. E você projeta o abdômen e observa-se construindo um grande arco nas costas. Ixi. Quando quiser, faz uma pausa. E de novo flexiona as pernas, apoia os pés no chão. Leva as mãos entrelaçadas lá, apoiadas no chão, um pouco acima da cabeça. De novo, leva o tornozelo direito e apoia no joelho esquerdo. Deixa as pernas pesarem para a direita em direção ao chão e deixa elas lá, próximas ao chão. E investiga agora, algumas vezes, como que você pode afastar ao mesmo tempo a cabeça e os braços um pouquinho do chão e volta. Se não for, né, se for desconfortável, estiver gerando dor, deixa a cabeça apoiar nas mãos. Se for confortável, você deixa a mão um pouquinho acima da cabeça. Investiga como é que você pode. Quando for soltar o ar, afunda o peito, encontra o apoio das costas no chão, deixando a cabeça, os braços mais leves, mais suaves. Ou você pode até experimentar com a cabeça apoiada nas mãos, criar intimidade, aí depois você deixa as mãos um pouco mais para cima. Onde que você se apoia? Como que você pode aproveitar ali dessa região central para te ajudar? Região próximo do quadril, do abdômen. Faz isso soltando ar, deixando as costelas se afundar em direção ao chão. Isso. E quando quiser, faz uma pausa. Ixi.
pausa, você pode sempre reconhecer como é que vai se atualizando a tua experiência em relação ao chão. O que que vai acontecendo? Como é que o seu sistema nervoso vai se reorganizando? Quando quiser, flexiona as pernas, apoia os pés no chão mais uma vez. Leva as mãos entrelaçadas, apoiadas no chão acima da cabeça. E agora leva o seu tornozelo esquerdo e apoia sobre o joelho direito. E deixa suas pernas pesarem para a esquerda em direção ao chão. E deixa elas lá, mais próximas do chão, tanto que for confortável para você. E comece a investigar agora desse lado, a deslizar com a borda interna do pé direito ali no chão, mantendo as pernas desse jeito. As pernas continuam, né? O tornozelo esquerdo apoiado no joelho direito, as pernas para o lado, desliza um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Isso. E percebe como que você pode fazer esse movimento. Percebe que você precisa, algo precisa acontecer no seu quadril e as pernas, quase como se elas pegassem carona com o movimento do quadril, e aí o pé desliza para um lado, para o outro. E talvez percebe se você está segurando em algum lugar aí nas suas costas, se você está segurando em algum lugar na sua coluna, se essa região do tronco pode te ajudar, se flexibilizar, ajudar esse movimento, como se tudo tivesse sabendo da tua intenção, querendo participar. Isso. E você pode experimentando a cada movimento. Como é que você pode ir deixando ele mais simples, mais suave? Você pode investigar fazer ele um pouco mais rápido, deixando ele mais leve. Isso. Você pode experimenta projetar o seu abdômen em direção ao teto, para fora. O que que isso faz mudar nesse movimento? Quando você projeta o abdômen para o teto, deixa suas costelas se mobilizarem, talvez o tronco gira um pouco. Você pode investigar se quiser quando você projeta o abdômen, como se fosse criando um grande arco nas costas, enquanto você desliza o teu pé. Ixi, muito bom. Quando quiser, faz uma pausa, estica as pernas. E uma última vez, flexiona as pernas, apoia os pés no chão, deixa as mãos entrelaçadas, apoiadas no chão lá acima da cabeça. Apoia o tornozelo esquerdo sobre o joelho direito, o esquerdo sobre o direito. Deixa as pernas pesarem para a esquerda em direção ao chão e deixa elas lá, o tanto que for confortável. E faz aquela investigação suavemente, sendo gentil com você, de ao mesmo tempo afastar a cabeça e os braços, as mãos do chão e volta. Investigando como fazer esse movimento com menos esforço, mais suave, encontrando o apoio das costas lá no chão, deixando as costelas suavizarem, afundarem. Faz esse movimento quando estiver soltando ar. Faz uma pausa entre um movimento e outro.
Deixa se reorganizar. Ixi, muito bom. Depois de fazer algumas vezes, faz uma pausa. Deixa os pés apoiados no chão, os joelhos apontados para o teto, sem cruzar as pernas. Um espaço entre os joelhos, pés. E agora entrelaça os dedos e apoia a cabeça nas mãos entrelaçadas, como você fez lá no início da lição. E experimenta agora algumas vezes afastar a cabeça do chão com a ajuda dos braços. Faz devagar e percebe como que é fazer esse movimento agora. Como que você pode fazer esse movimento deixando bem suave a sensação no pescoço, nos braços, soltando o ar quando você faz esse movimento, deixando o peito afundar. Ixi. Ixi. Muito bom. E quando a próxima vez que abaixar, faz uma pausa, estica as pernas, deixa os seus braços nas suas laterais, apoiados no chão. Isso. E sente agora como que você repousa no chão, como que você sente o chão, como que você sente as suas costas em contato com o chão, a região mais alta das costelas, atrás dos ombros, região mais baixa da cintura. Ixi. Como que você sente a escápula direita, né? Esse osso atrás do ombro, a escápula esquerda, agora. Como você sente seus braços, suas pernas? Qual que é a qualidade que você se percebe nesse momento? Qualidade de si. E eu te convido, quando quiser, começar a fazer um movimento para ficar em pé no seu tempo. Você pode deitar de lado, se quiser, sentar, né? Vai fazendo um caminho gostoso para ficar em pé, mantendo a qualidade de percepção conectado com as suas sensações. Isso, muito bom. Quem chegou na posição em pé, fica um pouquinho, faz uma pausa, deixa os braços pesados nas laterais. Quem está no caminho, vai no seu tempo. E você pode sentir o contato dos pés no chão, um pouco. Se perceber em pé, percebe se tem alguma sensação nova, diferente, em como você se sente, como você sente teu peso. E experimenta caminhar um pouco aí no seu espaço. Eu te convido a você aproveitar esses próximos minutos. Se puder evitar alguma atividade assim que é muito do cotidiano, que vai te levar muito para o seu habitual do dia a dia, dá um tempinho. É, A gente vai fazer um intervalo agora de alguns minutos
E daqui a pouquinho eu volto e chamo. A gente tem depois, né, para quem quiser, é um momento muito especial onde a gente partilha a experiência. A gente, quem quiser, né, fala das percepções, das sensações e escutar a experiência do outro é muito bom, é muito integrativo, vale muito a pena. Então fica esse convite para quem quiser daqui a pouco, para a gente poder trocar nossas experiências. Mas agora o convite é você aproveitar as reverberações aí logo depois da prática.